Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Finalmente, mais um vídeo resposta no canal. Escolhi o Brasil Paralelo pois parte do meu público acompanha o canal e, além disso, é um projeto altamente popular com milhões de visualizações em seus vídeos. O intuito do meu canal é de expandir conhecimento, como o nome já diz, e sinto dizer que o Brasil Paralelo, em muitos momentos, vai contra isso. No vídeo escolhido da vez, 1964, o Brasil entre armas e livros, existem diversas inverdades e fatos ocultados a fim de favorecer uma narrativa tendenciosa. Eu não sei se era a intenção deles, mas o vídeo 1964 é com certeza extremamente enviesado e nada imparcial, mas acho que a proposta deles não era de ser neutro. Contudo, o CE é sim imparcial, pelo menos o máximo possível. Então não se confunda, por eu estar falando da direita não quer dizer que eu seja de esquerda. Eu irei analisar esse documentário sem emitir opiniões e sem favorecer nenhum lado, nem a direita e nem a esquerda. Se você busca a verdade e quer seguir um canal que fala fatos e não tem rabo preso com ninguém, você veio ao lugar certo. É importante lembrar que eu não irei comentar os pontos corretos do vídeo, e sim somente os incorretos. E mesmo os incorretos, não irei conseguir falar de todos, pois o vídeo ficaria mais longo ainda. Por fim, informo que estou aberto a respostas, críticas e debates ao meu próprio vídeo. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. O vídeo começa com o capítulo Tentaram nos cancelar, mas não possui informações históricas, portanto, não irei responder a essa parte. Porém, é interessante notar que nesse capítulo eles dizem que aceitam críticas ao documentário deles, que é, essencialmente, o que eu vou fazer aqui, críticas construtivas. O próximo capítulo é sobre o contexto da Guerra Fria. No vídeo é dito: é praticamente impossível que alguém que não tenha vivido a Guerra Fria tenha condições de avaliar as condições pelas quais foram possíveis os acontecimentos do mês de março de 1964. E isso é claramente um argumento excludente, com o objetivo de desmerecer aqueles que não viveram o momento, a fim de excluir possivelmente pessoas que tiverem uma visão oposta à do Brasil Paralelo. Sim, viver o momento histórico pode trazer várias vantagens. Porém, isso quer dizer que, por exemplo, somente quem viveu a ascensão de Hitler em 1933 e 34 pode falar com clareza sobre tal evento? Somente quem vivia na Alemanha dos anos 30 pode falar com certeza sobre o que estava acontecendo lá, uma vez que o contexto político era tão complexo, se não mais do que o Brasil em 1964? Não faz muito sentido, ainda mais que essa visão excludente ainda limitaria, por exemplo, debates sobre o golpe da Proclamação da República em 1889, uma vez que não existe mais nenhum brasileiro vivo que presenciou esse momento. É por isso que esse argumento inicial do Brasil Paralelo acaba excluindo uma função básica do historiador, que é analisar algo que ele não viveu. Após isso, o vídeo começa a trazer uma perspectiva sobre a Guerra Fria, e mais especificamente sobre a União Soviética. Veja, nesse trecho não existe necessariamente alguma informação falsa, e sim, na verdade, informações pela metade, que favorecem a narrativa direitista do Brasil Paralelo. Por exemplo, sim, a família Romanov foi assassinada, incluindo crianças. Porém, o czar Nicolau II também era um assassino e um ditador que perseguiu vários opositores, informação que não consta no vídeo. Outro aspecto que deixa claro o viés do documentário é quando é dito: os soviéticos queriam dominar o mundo, com uma música sombria e efeitos sonoros assustadores de fundo. Os soviéticos desenvolvem um plano para conquistar o mundo e implantar o comunismo em todos os países. Na verdade, todas as potências queriam dominar o mundo, os Estados Unidos principalmente, expandindo a esfera de influência do país a fim de estabelecer o capitalismo como o único modelo do globo. Mas isso o documentário esquece de incluir. Sim,
O Holodomor e os gulags foram genocídios soviéticos. Possuo um vídeo falando sobre isso. E sim, os Estados Unidos eram uma democracia liberal, mas não para todos. Isso fica claro com as leis segregacionistas com negros, por exemplo, que não tinham os mesmos direitos que os brancos. Além disso, era uma democracia somente em seu território, uma vez que nessa época os Estados Unidos já financiavam ditaduras e invadiam outras nações. De fato, assim como mostrado no vídeo, todos os países europeus socialistas se tornaram ditaduras de partido único. Porém, ocorre novamente um discurso enviesado para desmerecer os socialistas. Enfurecidos, os soviéticos dividem o país em duas nações, criando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O narrador diz isso dando a entender que foram os soviéticos os únicos divisores da Alemanha, cisão que durou décadas e separou milhões de famílias. Na verdade, essa divisão foi um acordo tanto entre a União Soviética quanto o Ocidente, ocorrendo na Conferência de Potsdam, e inclusive a Alemanha Ocidental foi proclamada antes da Oriental. A corrida armamentista aumenta e a União Soviética instala mísseis apontados para toda a Europa. As nações europeias fazem o mesmo. Novamente, uma visão simplista e enviesada, colocando sempre a União Soviética como causadora de conflitos, dando a entender que eles foram os primeiros a apontarem mísseis. Contudo, a OTAN foi a primeira, colocando ogivas nucleares na Itália e na Turquia já em 1959. Os Estados Unidos protegem as Américas do comunismo. Porém, essa proteção ocorria muitas vezes com ditaduras, como a de Fulgêncio Batista em Cuba, informação que falta no vídeo. Soldados, navios e mísseis soviéticos são enviados a Cuba e apontados em direção aos Estados Unidos. Novamente, mais e mais narrativa enviesada. Nesse caso, assim como muitos outros, não é dita uma inverdade, e sim verdades pela metade. Sim, a União Soviética instalou mísseis em Cuba, mas apenas em resposta à invasão fracassada dos Estados Unidos a Cuba, na Baía dos Porcos, fato esquecido no vídeo. Nesse capítulo, o que é dito sobre a KGB e a União Soviética de fato o confere. Porém, a narrativa é novamente tendenciosa ao colocar isso como um efeito aparentemente único do bloco socialista. A CIA também foi responsável amplamente por espionagem, infiltração, propaganda e desinformação, algo que o vídeo simplesmente não cita. Propagandas exageradas e informações falsas foram amplamente divulgadas por órgãos do Ocidente, a fim de barrar o avanço socialista. Luiz Carlos Prestes, então residente na União Soviética, voltou clandestinamente para o Brasil com o objetivo de realizar um golpe revolucionário. É dito o termo golpe revolucionário. Contudo, esse termo não existe, e o correto seria uma revolução, mas possivelmente essa palavra não foi selecionada pelos autores do vídeo por motivos ideológicos. O que ocorre é que o golpe e a revolução são termos distintos e basicamente antagônicos. A revolução ocorre quando o processo é de fora do governo. O golpe ocorre quando vem de dentro da estrutura estatal. E é agora que talvez ocorre a maior desinformação localizada do vídeo todo. Fica claro que o objetivo dessa obra é, de fato, no mínimo legitimar a ideia da ameaça comunista. Isso se demonstra quando o narrador diz: após as invasões e a imposição do regime totalitário no leste europeu, o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética e caça o registro do PCB. Apesar da ilegalidade, a estrutura do partido não foi tocada. Jornais, assim como livros e publicações, corriam livremente. O PCB entrou para a ilegalidade no papel, mas permaneceu na legalidade de fato. Mas isso está longe da realidade. O impacto da cassação do Partido Comunista foi imediato e desestruturou diversas sedes municipais do partido.
Líderes comunistas ainda tentaram criar outro partido, abalando ainda mais a estrutura do PCB, que não permaneceu na legalidade de fato, como é dito no vídeo, uma vez que diversos políticos foram caçados, diminuindo sistematicamente a força do partido nas câmaras de deputados e vereadores. Então, sim, Brasil Paralelo, quando você cancela o registro do partido, ele sofre consequências e fica assim desestruturado. Esse capítulo possui um título tendencioso com a palavra maligno. Mas, sim, como é dito no vídeo, a STB da Tchecoslováquia, bem como diversos outros serviços secretos das nações socialistas, tinham presença no Brasil. Contudo, esse capítulo de quase 10 minutos acaba tentando dar uma dimensão maior à chamada ameaça comunista do que ela realmente tinha. Vai levar, inclusive, à construção de Brasília entregue ao Oscar Niemeyer e um projeto, né, muito esquerdista de poder, de tirar a política, por exemplo, do Rio de Janeiro, de tirar de perto da população, e você encomenda um projeto urbanístico de esquerdistas, de stalinistas, para fazer uma capital totalmente de concreto, sem esquinas, com grandes avenidas, com palácios. Nesse capítulo, o projeto de Brasília é chamado de stalinista, algo que não apresenta nenhuma ou quase nenhuma evidência concreta. Chamar esse plano de esquerdista é completamente interpretativo e debatível, uma vez que os próprios militares realizaram suas próprias obras faraônicas. O plano não era de direita ou de esquerda, e sim elitista, a fim de afastar o povo da política federal. Ironicamente, planos econômicos de Juscelino Kubitschek foram apoiados tanto pelas alas comunistas quanto por membros da ala militar da época. Quanto ao capítulo do Jânio, tudo parece certo. A dimensão da ameaça comunista que o vídeo tenta demonstrar fica exposta quando um entrevistado coloca que 41 brasileiros foram a Cuba fazer guerrilhas. 41 num país de 72 milhões. Olavo de Carvalho diz que a presença soviética no Brasil era intensíssima, o que se demonstra falso justamente com essas informações. Olavo, inclusive, tem um vídeo no canal. As próprias guerrilhas anteriores à ditadura, citadas por Olavo, eram pequenas ações localizadas. Uma das mais influentes, o Movimento Revolucionário Tiradentes, de 1961 e 62, teve a prisão de 24 pessoas, um número muito menor do que necessário para tomar o poder de um país como o Brasil. As medidas que ficaram conhecidas como reformas de base incluíam a estatização de refinarias, desapropriação de terras, fixação de preços de aluguéis e limitação de remessa de lucros ao exterior. As medidas eram inconstitucionais e o próprio governo já esperava que não fossem aceitas pelo Congresso. Ao falar das reformas de base do Jango, eles convenientemente esqueceram de citar a reforma agrária, que distribuía terras improdutivas de forma mais eficiente, a reforma tributária, que visava modernizar a arrecadação tributária para evitar fraudes fiscais, a reforma bancária, que controlava a inflação, dentre muitas outras realizadas por Jango. No vídeo, é dito que o Brasil inteiro estava a favor de 64. Toda a imprensa, a igreja, todo mundo. Essa frase possui dois problemas claros. O primeiro é que nem todos estavam a favor da Marcha da Família. A própria igreja estava dividida, com setores mais progressistas se colocando contra o movimento, e diversos outros grupos não apoiavam essas ações. O segundo problema é a ambiguidade do termo. Ao usar a palavra 64, isso pode se referir tanto à marcha quanto ao golpe, o que pode confundir o espectador e levar a ele a entender que ambas as ações foram igualmente apoiadas pelos brasileiros, o que não procede. A Revolução de 64 foi feita para deter a nossa caminhada para Havana e para Caracas. Não é Revolução de 64, foi um golpe.
Como dito anteriormente, o golpe vem de dentro das estruturas do Estado, que é o caso do Exército. Acho que uma das frases mais verdadeiras de todo o vídeo é essa aqui. Todos queriam conspirar. A diferença é que a conspiração que foi exitosa foi a conspiração do Exército. Esse trecho demonstra a ideia central desse documentário, que na verdade não é de falar que 64 não foi um golpe, e sim que ele foi um golpe, mas um golpe justificado. Provavelmente, esse é o capítulo como um todo com mais inverdades de todo o documentário. Olavo de Carvalho tenta criar uma narrativa para diminuir o papel da presença dos Estados Unidos no golpe militar. 1000 vezes eu desafiei essa gente a dizer assim, então, se a CIA tramou todo esse negócio, então vocês, por favor, me indiquem o nome de pelo menos um agente da CIA lotado no Brasil na época. Nunca apontaram nem um único. Bom, ele pede o nome de agentes da CIA no Brasil, e um deles é o oficial Lauren Gowen, citado no livro Terrores Ocultos, a verdade sobre as operações policiais dos Estados Unidos na América Latina. Inclusive, o presidente estadunidense na época, Lyndon Johnson, em uma fita vazada, apoiava a derrubada de Goulart. E respondendo à pergunta do título do capítulo, não, a CIA não foi responsável pelo golpe militar, mas sim, apoiou amplamente essa manobra política, inclusive fornecendo apoio bélico ao Brasil. Essa foi a chamada Operação Brother Sun, que nem foi citada no vídeo. Ela se baseava na utilização da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos em apoio ao golpe de Estado no Brasil de 64, principalmente caso ocorresse alguma resistência. Como o golpe foi bem sucedido, não foi necessária a intervenção direta dos Estados Unidos. O que parecia estar indo bem no início desse capítulo cai por água abaixo, quando é dito no vídeo isso aqui. Então você pode falar que há uma meio ditadura, vamos dizer assim, uma ditadura abstrata, uma ditadura iminente pairando sobre as regras. Bom, isso é colocado na tentativa de trazer uma perspectiva eufêmica ao período militar. Não houve uma meia ditadura, e sim uma ditadura com todas as letras. Segundo definições da ciência política, o que ocorreu no Brasil de 64 até 85 foi sim uma ditadura. A principal definição da palavra é que em uma ditadura, as autoridades e capacidades decisórias estão concentradas em um único grupo, sendo imposto de forma coercitiva. Isso ocorreu justamente com o chamado Comando Supremo da Revolução, que comandava o Brasil acima da Constituição. O canal possui um vídeo específico explicando mais sobre isso. Com 98% dos votos, os deputados federais elegem Humberto de Alencar Castelo Branco, com amplo apoio da população, da classe política e da imprensa. É dito que ocorreu amplo apoio da população, da classe política e da imprensa. Porém, isso é falso, uma vez que nessa época já havia uma coerção e diversos políticos opositores foram caçados. Ou seja, as eleições foram manipuladas, de forma semelhante ao que acontece na ditadura venezuelana de Maduro. Ele foi escolhido de maneira democrática. Não, as eleições indiretas realizadas na época estão longe de serem democráticas. Como dito anteriormente, a oposição foi caçada, o que exterminou a chance de alguém contra os militares ser eleito. As listas de cassação dos atos institucionais até que não erraram muito, entendeu? Porque as pessoas ali caçadas, muitas delas estavam realmente implicadas com relações com o serviço secreto estrangeiro, entendeu? E isso representava um crime realmente e tinha, como a gente já falou antes, a consequência da perda dos direitos políticos. No vídeo, também é tentado criar uma justificativa para as cassações. Sim, alguns caçados estavam envolvidos com agências socialistas, mas muitos outros não. Diversas pessoas, como o economista Celso Furtado e muitos outros políticos e funcionários públicos, foram caçados simplesmente pois eram contra o golpe. Você passa a ter a Arena representando o governo e o MDB seria uma oposição consentida. Mas era uma oposição consentida que às vezes as pessoas exageram, como se os MDBistas fossem pianinho, falaram nada contra o governo, fingia que era oposição. Mas eles falavam no parlamento, atacavam no parlamento o governo militar. Sim,
havia vitalidade nessa oposição. Existem documentos e existem vertentes que dizem que núcleos da esquerda estavam dentro do MDB de uma maneira intensa. Sim, o MDB, nos primeiros anos de ditadura, tinha algum espaço político. Porém, cerceados por uma legislação feita para favorecer a Arena, o MDB elegeu apenas 7 senadores de 23 e 31 deputados federais de 409. Além disso, o vídeo falha em mencionar que alguns anos depois, o MDB sofreu um grave processo de encolhimento devido às cassações impostas aos seus membros. Bom, esse capítulo do vídeo, apesar de evidenciar mais crimes da oposição do que da ditadura, basicamente não possuem verdades. De fato, as guerrilhas terroristas realizadas por certos grupos no Brasil acabaram matando inocentes. Apesar disso, a ditadura militar foi responsável por quase o dobro de assassinatos que a guerrilha. Quanto a Marighella, ele foi de fato um terrorista, algo que o próprio reconhecia. O canal tem um vídeo sobre ele detalhado. A partir daí, não há como tratar essa situação política, tecnicamente falando, de outra forma que não como uma ditadura. Há uma ditadura militar no Brasil a partir de 68. Revisionistas históricos gostam de classificar a ditadura a partir de 1968 para amenizar o regime. Porém, a ditadura militar começou em 64 com o golpe. Caçar políticos e perseguir inimigos já vinham desde o golpe, e em 68 isso apenas foi intensificado. O governo militar tinha aceitação quase total. Se vocês pesquisarem os vídeos que passavam na TV, que era o grande instrumento de difusão, os vídeos todos falando a música pra frente Brasil, cara, a Copa de 1970 foi vencida com Médici no poder, tá? E toda essa propaganda unia o governo com as vitórias esportivas, Fittipaldi ganha na Fórmula 1. Aceitação total? Não, isso na verdade era uma manipulação e propaganda criada pelo governo. A televisão foi uma mídia que foi amplamente financiada e influenciada pelo governo militar. Olha, os 3 capítulos sobre a questão cultural são bem subjetivos. De forma resumida, não ocorrem desinformações nesse trecho, e sim uma narrativa no mínimo simplória. A esquerda se infiltrou na mídia e quis derrubar a ditadura. Sim, ocorreu uma onda de contracultura em que muitos seguiam tendências comunistas. Porém, ao contrário do que dá a entender no vídeo, não eram unicamente comunistas aqueles que faziam parte desse meio social. Sim, muitos foram influenciados e entraram como massa de manobra. Porém, outros estudaram muito e se interessaram pelo assunto genuinamente. Esse é um assunto bem complexo, em que cada caso tem sua própria peculiaridade. Esse é outro capítulo cheio de inverdades e bem tendencioso. Se botava um guardinha qualquer de esquina, até senhoras, para fazer censura, não sabiam, censuravam besteiras, pornografia. É o seguinte, eles botavam um censor para cada redação. Em geral, por exemplo, ali no Estadão, o censor nem entrava na redação. Os Mesquita não deixavam ele na portaria. E ele, com o lápis lá, de vez em quando, ele cortava a matéria. A matéria ficava 2, 3 semanas proibida, depois quando passava a atualidade da coisa, você podia publicar. Mais e mais relativizações. Olavo tenta vender a ideia de que a censura era ocasional e branda. Contudo, isso simplesmente não é verdade, sendo possível observar isso no próprio exemplo que ele citou, o Estadão. Somente nesse jornal foram vetadas mais de 1.100 matérias de conteúdo político, especialmente sobre a repressão da ditadura. Então não tinha um guardinha que censurava de vez em quando. A censura foi real. Uma censura que não impedia que o que realmente importava e importou para os destinos do país penetrasse no imaginário da sociedade, se instalasse nas esferas de produção do imaginário, do ideário e da cultura.
Novamente, ao contrário do que foi dito, notícias importantes foram censuradas. Por exemplo, a ditadura militar censurou notícias sobre a epidemia de meningite em 1974, proibindo divulgar números de casos, mortes e a demora na chegada da vacina. Tinha repressão, de vez em quando a polícia entrava dentro das universidades, prendia um estudante, um professor que estava ligado na guerrilha, né? Mas nunca teve um movimento de repressão violenta das universidades, de fecharem cursos, de proibir publicação de livros, etc. Isso nunca teve. Mais informações falsas. Durante a ditadura militar, cerca de 140 livros de autores brasileiros foram oficialmente vetados pelo Estado. Olha só que curioso. Não? Você teve 20 anos de ditadura militar, né, supostamente repressiva, anticomunista, etc. Mas quando o regime cai, só existe uma força política organizada, que é o PT. Não é supostamente, e sim comprovadamente repressiva e anticomunista. Não são suposições, são fatos. O entusiasmo de colocar as propostas dos movimentos sindicais e da militância organizada de novos partidos como PT, PDT e MDB deu causa à escrita da segunda maior Constituição do mundo. Na realidade, foram vários lados que deram origem ao novo Estado do Brasil, ao contrário do que é dito. A Assembleia Constituinte de 1987, que originou a Constituição de 88, era, em sua maioria, composta pelo governo e não a oposição. De 559 assentos, mais da metade dos constituintes fazem parte do PMDB, com 303 assentos. O PT, tão citado no vídeo, teve apenas 16 assentos. Mais um capítulo completamente aberto a interpretações. Bom, acho que eu já posso concluir porque esse vídeo já tá longo demais. Olha, não há necessariamente problema em ter um vídeo enviesado defendendo sua ideologia. Você pode colocar efeitos sonoros aterrorizantes quase toda vez que a palavra comunismo é citada. Você pode até citar somente o que lhe favorece, ainda que isso faça o vídeo ficar incompleto e raso. Contudo, citar inverdades, como foi feito nesse vídeo, fica realmente complicado. Muitos conteúdos de direita tentam vender que foi uma intervenção militar, e não um golpe, e um regime, e não uma ditadura. Mas o Brasil Paralelo segue um caminho diferente. A narrativa toda é construída para mostrar que o golpe foi necessário e que a ditadura não foi tão ruim, ou seja, mais voltado para um relativismo do que um negacionismo. Mas, para sustentar esse relativismo, foram usadas inverdades e ocultação de fatos importantíssimos. Eu não vou falar que a ditadura foi pior, ou que a oposição foi pior, ou nada do tipo. Isso cabe ao espectador decidir. O que eu espero, na verdade, é que você que está assistindo tenha aprendido alguma coisa com o meu vídeo e que entenda os dois lados da moeda. Uma vez que na história do Brasil e do mundo não existem heróis e vilões, e sim fatos. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!